Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safrasul. Você já ouviu falar de plantio no pó? Hoje esse é o nosso assunto. O que é o plantio no pó? Quais são os riscos desse tipo de plantio? E hoje quem vai conversar com a gente sobre isso online é a doutora Lenise Castilho. A doutora Lenise Castilho é graduada pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana. Ela é mestre em Ciências Agrárias pelo Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde, e ela é doutora em produção vegetal pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Doutora Lenise, é um prazer receber você aqui de novo com a gente. Obrigada. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, passando um pouquinho mais de informação aí para quem acompanha a gente. Lenise, eu queria que você começasse então explicando para a gente o que é o plantio no pó. Então, Malu, o plantio no pó nada mais é do que a operação de semeadura realizada no solo seco, sem que haja umidade suficiente para que ocorra o processo de germinação de forma plena, ou seja, sem que haja umidade no solo para que a planta consiga germinar e emergir até que ela fique quase que não autossuficiente, mas que ela consiga se manter por um período mais prolongado, quando ela já tenha um sistema radicular mais desenvolvido, para que ela possa andar com as próprias pernas dela. Essa operação de semeadura em solo seco pode se dar em várias situações, desde falta de planejamento, algum imprevisto que possa ter ocorrido, o produtor não conseguiu realizar o preparo do solo na época certa, ou porventura faltou mão de obra, ou faltou maquinário, ou estragou o maquinário bem na época e ficou sem maquinário. Vários problemas podem acontecer para que o produtor perca essa janela de semeadura. Ou simplesmente ele fez algum planejamento aí esperando que Deus ajudasse, para poder semear e esperar já que logo ocorresse as primeiras chuvas e que continuassem essas chuvas para que a planta conseguisse aí fazer o processo de germinação dela. É recomendado? Aí vai depender do que o produtor está querendo fazer e das condições que ele tem ali na propriedade dele. Lenise, eu queria que você explicasse então pra gente por que não é seguro realizar esse procedimento. Sim, Malu, porque como eu já falei para você, a gente não tem como saber se vai chover exatamente naquele local, A gente sabe que tem aí já, a gente tem aí a previsão do tempo, mas como o próprio nome já diz, é só uma previsão, Então não tem como a gente saber se vai chover, quanto vai chover naquele local. Quando a gente planta no pó, muitas vezes o produtor já faz essa operação sem ter muito cuidado. Ocorre muito de deixar a semente ali em cima, do solo, sem cobertura, sem proteção. E a semente, ela é um ser vivo, Ela é o que vai dar origem à planta. Dentro da semente ali, como dá pra gente ver nessa imagem, dentro da semente ali já tem uma planta em miniatura ali esperando só as condições ótimas para que ela possa germinar. E quais seriam essas condições ótimas? Umidade, temperatura, oxigenação. E dentro de todos esses fatores aí que envolvem o processo germinativo, com certeza a umidade é um fator preponderante para que ocorra
essa germinação de forma eficaz. Por quê? A planta, a semente, como eu já disse, ela é um ser vivo. Então ela respira, transpira, e todo esse processo, né, ela realiza a troca gasosa. Então todo esse processo ela vai perdendo, vai gastando energia que ela tem ali armazenada nela para que ela utilize no processo de germinação. Então, quando ela vai utilizando essa energia para se manter viva e não para germinar, a semente vai perdendo vigor. E é aí que mora o perigo de se plantar no pó. Porque quando você deixa lá a semente em condições que não são favoráveis à germinação e nem mesmo a conservação dela, né? Porque quando a gente tem a semente aqui no barracão, nós temos ela em condições controladas para que ela possa manter os altos índices de vigor e de germinação dela. Quando você joga ela lá sobre o solo sem nenhuma proteção, ali você já começa a perder todo o potencial germinativo dela. E isso a gente está falando de semente de alta qualidade, semente certificada, semente que são testadas, são de produtores idôneos, e você imagina ainda semente que não é de alta qualidade, é perda na certa. Então, para que você não tenha prejuízo no seu processo de formação de pastagem ou de cobertura, tem que se atentar muito a isso e rezar muito para Deus, para quando você plantar, quiser realizar essa operação, né, que é muito arriscada, tem que rezar muito para Deus para chover e continuar chovendo, de modo que a planta consiga germinar e emergir. Por que continuar chovendo? Porque uma vez que começa, a planta tá ali, a semente está ali no solo, certo? Quando ela tem uma umidade, o solo alcança a umidade necessária para que comece o processo germinativo. Uma vez que esse processo germinativo começa, ele não cessa. Então, se chover um pouquinho, ela vai começar a germinar, mas se não tiver quantidade de umidade no solo, teor de umidade no solo suficiente para que ela continue todo o processo dela, essa semente vai morrer. Então, ou seja, são vários fatores que você tem que prestar atenção e é assim uma roleta russa, né? Eu não costumo chamar isso de estratégia de plantio ou estratégia de manejo, porque na verdade é muito arriscado para que seja estratégico. Bom, para fechar, eu queria então que você explicasse para a gente se existe alguma exceção, se tem alguma situação onde é aplicável se realizar esse plantio sem ter começado a época das chuvas. Sim, a resposta é sim. Mesmo sendo, de maneira geral, um plantio arriscado, uma operação arriscada, a gente pode sim, em algumas situações, em algumas determinadas situações, pode se valer dessa operação. Quando? Quando você tem uma parte do seu terreno que ele já é úmido por natureza. Então, quando esse terreno, por exemplo, várzea, baixão, que o pessoal chama, né, costumeiramente chama, esses terrenos, quando dá uma chuva, já fica intransitável, fica impossível de se mecanizar. Então, nessas condições, você pode sim se valer desse plantio no pó, né? Porque esse terreno não vai te dar condições depois para você poder trabalhar, vai ficar lá parado e não é isso que a gente quer.
O que se tem que tomar cuidado nesse caso, então? Realizou a semeadura. Ok, tem que cobrir a semente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não pode afundar demais, né? Abaixo lá de 4 centímetros. E também o que se tem que prestar atenção é no seu tipo de solo argiloso, solo arenoso. Solo arenoso, a água desce mais rápido do que solo argiloso, então tudo isso tem que prestar atenção qual que seria a capacidade de campo do seu solo, para que você possa realizar essa operação, de modo que também depois, quando ficar ali, depois da primeira chuva, a tendência desse terreno, ele é ficar parcialmente alagado ou mesmo encharcado, né, por um prolongado tempo aí. Então, não é qualquer semente, não é qualquer cultivar que se pode utilizar nessas condições. Então, quais cultivares que a gente vai utilizar? As que são tolerantes a encharcamento, prioritariamente, ou seja, umidícula, né? Se tiver lâmina d'água, umidícula cultivar comum, umidícula, ou se for só solo encharcado e não tiver formação de lâmina d'água, utiliza-se aí a laneiro, que ela aguenta bastante também, ela é excelente em teores pro gado, em respostas do gado, ela é excelente, assim como a umidícula comum, elas são bem parecidas. Doutora Lenise, queria te agradecer mais uma vez por participar aqui do Café com a Safra Sul com a gente, por arrumar um pouquinho do seu tempo aí para trazer um pouquinho mais de conhecimento aqui para o Café com a Safra Sul. Obrigada. Eu que agradeço, Malu, é sempre um prazer estar aqui e a gente se encontra aí num próximo café. Isso aí. E caso você queira adquirir nossos produtos, pode entrar em contato por um dos números de telefone que estão aqui aparecendo na sua tela. E eu também vou deixar disponível para vocês o nosso site, onde vocês podem conhecer nosso portfólio de sementes, entrar em contato, tirar suas dúvidas, que a gente está ali disponível para te responder. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem tiver interesse, espalhar essa informação. E a gente se vê na próxima quarta-feira, 9 horas do horário de Brasília, trazendo novamente a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!